Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E depois de alguns anos, desceu ele para visitar Acabe em Samaria. E então Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, iremos contigo à guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda tem, ou ainda há, um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: traze aqui depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestido com suas roupas reais na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenana, fez para si uns chifres de ferro, e disse: assim diz o Senhor: com estes ferirás os ciros, até de todos os consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a dará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a um deles, e fala o que é bom. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ele ao rei, esse lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, à guerra, ou deixaremos de ir? Ele disse: subi e triunfarás, eles serão dados nas vossas mãos. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei, para que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetizaria de mim o que é bom, porém sempre o mal? Disse mais: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé à sua direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu, preste atenção nesse texto, então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu persuadirei. E o Senhor lhe disse: com que? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e prevalecerás. Saio e faz assim. E eis que o Senhor pôs um espírito de mentira
na boca destes profetas, e falou mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Quenana, chegando, se feriu a Micaías no queixo e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o vereis naquele dia, quando andares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis assim: diz o rei: colocai este homem na casa do cárcere, e sustentai com o pão de angústia, e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías: se voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi, povos todos. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. Podemos dizer amém? Extensa, né? A leitura, mas necessário. Irmãos, essa passagem bíblica, ela nos traz aqui um panorama daquilo que está acontecendo hoje, agora, porque a Bíblia, como eu sempre falo para os irmãos, a Bíblia ela é atemporal. A Bíblia não está restrita ao tempo, à cronologia, porque o tempo de Deus é outro, né? O tempo de Deus é o Kairos. Então a Bíblia, ela também é transcultural, ela tem validade em todos os lugares, ela não está restrita às etnias, ela não está restrita à história, ela não está restrita aos dialetos. A Bíblia, ela é extensiva para todos os povos, é a carta magna da igreja. A Bíblia, ela é o manual do ser humano. Se nós queremos encontrar qualquer tipo de resposta para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa trajetória, para aquilo que nós vivenciamos a cada momento, nós precisamos olhar para esse livro com muito carinho e com muita atenção. A Bíblia, como eu disse aqui terça-feira, ela é um livro por excelência. E a Bíblia Sagrada, ela não foi escrita ao léu, ela não foi escrita apenas com uma inspiração natural. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita por 40 autores, num período aproximado de 15 séculos, né? E existe uma concordância na Bíblia inerrante, impressionante, como que alguns escritores não eram contemporâneos, não viveram na mesma época, como que as palavras, como que os textos estão em harmonia, como que a Bíblia, ela trata sobre todos os assuntos. Se você quiser saber alguma coisa sobre administração, a Bíblia tem. Se você quiser saber alguma coisa sobre psicologia, sobre psiquiatria, sobre biologia, medicina, arqueologia, tem tudo sobre direito, de todas as áreas do direito, está aqui na Bíblia, né? Inclusive, existem alguns intelectuais da área do direito, alguns intérpretes da área do direito, né, de hermenêutica e exegese do direito, que eles leem a Bíblia para poder ter uma noção melhor de como interpretar os textos de direito, porque a aplicação de interpretação da Bíblia, ela é a mais pura possível, ela tem regras de interpretação. A Bíblia não pode ser interpretada de qualquer maneira. Não é qualquer um que pode interpretar a Bíblia, porque o apóstolo Pedro diz que nenhuma das profecias é de interpretação humana. Então a própria Bíblia, ela se interpreta. Esse é um princípio. Agora, lendo esse texto desta noite, o que tem a ver conosco aqui? Nós vamos observar algumas coisas aqui. Vocês perceberam o primeiro versículo que nós lemos? Está falando de dois reis. Um era rei do chamado Reino Norte,
de Israel com a capital em Samaria, o rei Acabe. O outro era rei do reino sul, com a capital em Jerusalém. E a Bíblia diz que Josafá, que era o rei do sul, Josafá tinha riquezas e glória em abundância e aparentou-se com Acabe. Primeira coisa que me chamou a atenção. Ora, se esse homem já tinha riquezas, já tinha glória em abundância, para que fazer aliança com alguém que estava totalmente fora da direção de Deus? Com alguém que não guardou os princípios dos seus pais? Com alguém que se casou com uma mulher de julgo desigual? Uma mulher que adorava os Baalins, Baal, Azera e outros? Uma mulher que tinha um espírito totalmente predominante, feminista, né? Nós fôssemos usar uma linguagem contemporânea, ela era uma mulher feminista. Ele era o rei, mas quem dava as ordens era ela. E a Bíblia diz que então, quando ele está dizendo aparentou-se com Acabe, quando a gente vai estudar o contexto, nós vamos descobrir que ele vai entregar o seu filho, Jeorão, em casamento com Atalia, que era a filha de Acabe com Jezabel. Para que ele fez isso? A justificativa de sempre: fortalecer o reino, aumentar o poder, aumentar a glória, porque o ser humano nunca está feliz com nada. O ser humano não está contente com nada. Se ele tem um carro, ele quer 2. Se ele tem 2, ele quer 3. Se ele tem uma fazenda, ele quer 2. Se ele tem 3 fazendas, ele quer comprar 10 fazendas. E aqui, ele vai fazer uma aliança que eu tenho observado nos dias aí, que até pastores têm feito alianças de Josafá com Acabe. Esse dia atrás mesmo eu ouvi aí um casamento que teve aí de um pastor, de um filho de um pastor com a filha de um outro pastor, e eu fui estudar o contexto, né? Estou falando de coisas aqui que tem acontecido, e eu descobri por que o contexto, né? Mais ou menos igual isso daqui, ó. Agora os irmãos imaginam o que está acontecendo agora, se a própria igreja, ela está sendo atingida por esse espírito de ganância, né? As pessoas querem mais. Não é o reino de Deus, é o reino dos homens. Não é ganhar almas para o reino de Deus, porque a coisa mais importante que Deus visualiza, que é o ser humano, é a coroa da criação de Deus. Aqui ontem eu falei terça, falei ontem aqui na vigília, que Deus não ama parede, Deus não ama tijolo, Deus não ama nada de coisas materiais, porque Ele é o dono de tudo. Ele ama pessoas. As almas das pessoas são preciosas ao Senhor. E esse homem tinha tudo, irmã Áurea, mas ele resolveu fazer uma aliança obscura com Josafá, aliás, com Acabe. E a Bíblia diz que algum tempo depois, que já havia sido concretizado, inclusive se a gente for estudar depois, a gente vai descobrir que essa mulher chamada Atalia, que é a filha do rei Acabe, ela tinha as mesmas atitudes da sua mãe, e ela dizimou a família real depois e ficou no trono. É a única mulher que reinou em Israel, porque ela usurpou o trono, ela matou todo mundo, só um que escapou, porque ele foi escondido, para que depois ele pudesse reinar no lugar dela, mas ela dizimou a própria família, para poder usurpar o trono. Esse é o espírito que havia nessa mulher, filha do rei Acabe e de Jezabel. No versículo 2, a Bíblia diz que, um pouco depois, alguns anos, desceu Josafá a visitar Acabe. Isso aqui eu fiquei pensando, esse desceu aqui não é literal. Ele não desceu porque não tinha como descer, porque ele estava na parte de baixo, sul, né? Ele tinha que subir. Mas descer significa o seguinte: houve disponibilidade nele e vontade de ir visitar o seu companheiro que ele havia feito aliança. E quando a gente olha o mapa de Israel dividido, você vai perceber que o reino de Israel estava em cima, na parte norte, né? E o reino de Jerusalém, de Judá, era embaixo. Então ele teria que subir, mas a Bíblia diz que ele desceu, né? Depois, quando eu falo para vocês que o reino de Deus está invertido, eu sei o que eu estou falando. Mas aqui a Bíblia, ela diz que ele foi, e quando Acabe soube que Acabe era um político daqueles de primeira linha, ele matou ovelhas, matou bois em abundância, e a Bíblia diz que ele persuadiu a Josafá para que eles fossem a Ramote Gileade. O que eles queriam lá? Quando você lê na Bíblia Ramote Gileade, ou então Ramá, é o mesmo lugar. Eles queriam retomar aquele território que estava sob possessão do rei da Síria, que já havia sido conquistado pelo rei da Síria. E a Bíblia diz que então Josafá, embriagado por aquela recepção,
né, pelo poder de persuasão, pela eloquência de Acabe, ele disse: não, eu vou com você sim, vamos fazer como se a gente fosse um povo só. Só que Josafá era temente a Deus, irmãos. A melhor coisa que existe na vida de um homem, é genérico aqui, homem e mulher, é o homem ser temente a Deus, ele buscar a presença de Deus primeiro, mesmo que ele havia feito essa aliança errada, mas ele entendeu que ele não podia tomar uma atitude antes que Deus falasse com ele. Deus precisa falar conosco antes, nós precisamos sentir no coração antes, porque Deus fala conosco, aquele que anda na direção de Deus, aquele que crê em Deus, aquele que é temente a Deus, aquele que espera em Deus, aquele que coloca os seus anseios em Deus, Deus fala com ele. Glória a Deus. E Deus está falando conosco aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele perguntou: por acaso você não tem aí alguém que a gente possa, algum profeta aí, que a gente possa consultar o Senhor? Ele falou: tem, espera lá, já vou dar um jeitinho aqui, chama logo 400 lá, 400 profetas. Ora, irmãos, eu acho que naquele tempo tinha tantos profetas como hoje, né? Porque se a gente der uma volta aqui na região aqui, a gente vai achar mais de 400, viu? Tem bastante aí. E a Bíblia diz que quando eles consultam os profetas vão agradar o rei, e vão dizer assim: pode ir, meu rei, Deus está falando aqui, ó, eu vou te entregar Ramote e Gileade nas tuas mãos. Ora, irmãos, esse tipo de profeta não tem conexão com Deus, com os céus. Esse tipo de profeta, ele tem compromisso com os homens apenas, porque nós temos compromisso com os homens, mas nós temos que ter conexão com Deus. E a Bíblia diz que nesse momento eles disseram: não, o senhor pode ir. A Bíblia diz que no versículo 4, Josafá, ainda temente a Deus, os 400 já tinha falado que podia ir, mas ele disse assim: mas não tem mais um aí não? Porque eu acho que ele não acreditou na palavra daqueles profetas. Aí agora o rei vai começar a entrar em embaraço. Ele diz: olha, na verdade tem um aí sim, o nome dele é Micaías, só que tem um problema. Eu estou parafraseando aqui o texto, eu não estou querendo chamar ele aqui não, porque todas as vezes que eu chamo esse homem para profetizar para mim, ele profetiza coisa ruim, ele nunca profetiza coisas boas para mim. Em outras palavras, Josafá estava querendo ouvir o que ele queria ouvir, não o que ele precisava ouvir. E é isso que acontece com os falsos profetas. Uma das grandes características de um falso profeta é que ele fala aquilo que o povo quer ouvir, não aquilo que o povo precisa ouvir, né? E aí ele é muito carismático, ele é alguém assim que tem um carisma excepcional, e ele vai arrebanhando pessoas, né? Um dia eu estou conversando com um irmão lá na cidade de Rinópolis, eu fui pastor lá, e ele falou: pastor, o senhor tem que ser mais chegado no povão aí. Eu falei: irmão, eu não consigo ser carismático assim. Eu fui chamado aqui em Rinópolis para pregar o evangelho. Não, pastor, o senhor se infiltra aí com os políticos, aí o senhor vai ver, daqui a pouco o senhor está sendo até candidato aqui em Rinópolis, o senhor ganha a eleição. Eu falei: irmão, você está enganado, eu não fui chamado para isso, eu fui chamado para servir a Deus. E naquele momento que esse irmão falou isso para mim, eu disse para ele: eu posso até ir lá com você, você me apresenta essas pessoas, eu com certeza vou tratá-los bem. Inclusive um deles me tratava tão bem, irmãos, que ele até, de vez em quando, ele me procurava e dizia: pastor, eu quero dar alguma coisa para a igreja. E eu dizia para ele: o senhor já me conhece, eu não quero nada para a igreja, para depois o senhor dizer assim: o senhor tem um compromisso comigo. E ele dizia: não, pastor, é porque eu estou querendo abençoar a igreja, eu posso dar alguma coisa para a igreja? E eu dizia: bom, se o senhor está com esse intuito, então eu aceito sim, só que eu não tenho compromisso com o senhor para nada. E assim aquele homem fazia. Por muitas vezes que eu fiquei lá, ele doou algumas coisas para a igreja, né, e algumas coisas estão lá até hoje, mas sem que eu fizesse aliança com ele. E nesse caso aqui, irmãos, a aliança está errada, porque os fins não justificam os meios. A aliança que eles fizeram, diziam que é para fortalecer o reino, mas era uma aliança que, como água e óleo, não se mistura água com óleo, não dá certo. E a Bíblia diz que quando eles foram buscar, logo que Josafá perguntou e ele disse: tem um outro aí, mas ele só profetiza coisas ruins, ele mandou um mensageiro bem rápido para buscar Micaías.
Agora, sabe que o mensageiro que foi buscar Micaías, ele era esse tipo de mensageiro que ele já vai com a mensagem preparada. Ele já vai com a mensagem certa para que ele possa atingir, é o pragmático. Sabe o que é o pragmático? Aquele que quer um tipo de resultado. E a Bíblia diz que quando ele chegou lá onde Micaías estava, ele, vim aqui atrás de você. O rei mandou te buscar. Só que tem um detalhe, hein? Você vai ter que pregar o que o rei quer lá. Porque todos os profetas estão profetizando o que o rei quer ouvir. Aí Micaías, naquele momento, disse assim, se você abrir aí no versículo 13, ele vai dizer assim: vive o Senhor, que o meu Deus, o que o meu Deus disser, isso eu farei. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: eu não vou falar o que o rei quer ouvir, eu vou falar o que Deus quer que eu fale. Eu não vou falar aquilo para agradar o rei, porque nós não fomos chamados para isso, irmãos. Nós somos chamados para pregar esta palavra aqui como ela é. Se Deus tiver que falar conosco aqui sobre vitória, se Deus tiver que falar conosco sobre bênçãos, Ele vai falar, porque isso também está no Evangelho. A palavra de Deus também fala sobre essas coisas. A palavra de Deus fala sobre vitórias. A palavra de Deus fala sobre prosperidade, sim. A palavra de Deus, ela tem resposta para todos os caminhos do ser humano. A palavra de Deus, ela nos dá direção, ela nos conforta, ela nos consola. A palavra de Deus levanta aquele que está caído. A palavra de Deus fortalece o fraco. A palavra de Deus, ela lança luz no entendimento daquele que está confuso. A palavra de Deus é aquela que nos dá a certeza plena e absoluta de que nós estamos no caminho certo. A palavra é lâmpada e luz para os pés e para o caminho. Então, melhor coisa, pregue aquilo que Deus falou no teu coração. Doa quem doer, precisa pregar aquilo que está aqui, a plenitude do Evangelho. Se Deus falar com você, pregue sobre amor hoje. Diga que o meu amor é grande. Diga que eu enviei meu filho para salvar a humanidade. Diga que eu sou aquele que busca o homem lá no monturo de lixo, coloco assentado no meio dos príncipes. Pregue aquilo que Deus falar no teu coração. Fale aquilo que o Senhor colocar no teu coração. Agora, se o Senhor falar uma palavra de correção, devemos pregar, porque a palavra não é nossa, a palavra é dele. E nós temos que ter muita sensibilidade, irmãos, para quando a gente for falar alguma coisa, a gente orar primeiro, pedir ao Senhor que nos dê uma palavra, né? Para não ficar atirando para todo lado, porque isso não é, o púlpito não é para isso. É aqui nós temos que pregar a palavra de Deus. Agora observe, vamos caminhar um pouco mais. O que mais que eu quero mostrar para os irmãos aqui? Algumas coisas bem interessantes aqui. A Bíblia diz que quando ele chega diante do rei, no versículo 14, ele vai usar uma ironia com o rei. Ele já estava sabendo que os outros profetas tinham profetizado que era para ir mesmo. Irmãos, vamos nos colocar um pouquinho no lugar de Micaías. Se nós fôssemos o profeta, e nós estivéssemos numa reunião com muitas pessoas diante do rei, por exemplo, e ali tinha já vários profetas profetizando que o rei podia ir, que dava tudo certo. O que será que nós profetizaríamos? Qual seria a nossa postura? Ou então, como se fosse amanhã, por exemplo, a eleição, e vários profetas chegassem no candidato da esquerda, por exemplo, e dissessem para ele: você já ganhou a eleição. O que nós profetizaríamos diante dele, hein? O que será? Nós profetizaríamos contra? Ou nós também seríamos, não tem um termo que diz Maria vai com as outras? É um termo bem chulo, né? Mas me permita usar aqui, porque, irmãos, o homem de Deus, ele é diferenciado. O homem de Deus, ele é conhecido onde ele passa. O homem de Deus, ele tem que ter uma postura bem diferente. Quando ele chega diante do rei, ele vai usar uma ironia no versículo 14, ele disse assim, o rei vai perguntar para ele: Micaías, nós vamos ou não vamos à guerra? Deixaremos de ir ou vamos? E ele diz: pode ir. Pode ir. Deus vai entregar nas mãos de vocês aqui. Mas ele estava sendo irônico. Ele sabia que não. Aí o rei, como percebeu que ele estava sendo irônico, porque o rei já conhecia ele, irmãos, se nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, pode deixar que as pessoas vão nos conhecer. Pode ficar tranquilo, que aonde você passar, as pessoas vão te conhecer. Eles podem até não gostar muito de você, mas eles vão te conhecer. Eles vão dizer: vai ali um homem de Deus, vai ali uma mulher de Deus. Porque esse homem, Acabe, odiava ele. Por que odiava? Porque ele pregava a verdade.
Os irmãos acham que quem prega a verdade num mundo igual hoje, corrompido de mentira, vai ser amado? Não, irmãos, não vai. Observe, versículo 15. O rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei, para que não me fales senão a verdade, em nome do Senhor? Uai, o homem virou até crente agora. Meu Deus, converteu de repente. E aí então, Micaías vai ser autêntico, e ele vai falar o que aquele homem precisava ouvir. E falar isso aqui para o rei, era correr risco de ser morto. De ser morto. No versículo 16, ele disse assim: sabe o que eu vi? Eu vi Israel disperso, como ovelhas pelos montes sem pastor. Porque o rei de Israel era considerado como um pastor que conduzia o rebanho de Deus. E Jesus, ele deu uma aula sobre isso quando ele falou assim: mata-se o pastor e as ovelhas serão dispersas. Não é? Ele estava falando da morte dele próprio. E ele diz assim, eu estava vendo eles, no versículo 16, e esses eram como ovelhas que não têm pastor, cada um para sua casa. Estes não têm senhor, cada um em paz para a sua casa. Porque para ter um senhor desse, é melhor nem ter. Viu, irmãos? Ovelha não consegue se guiar sozinha, porque ela não tem uma boa visão. Mas para ter um senhor desse daqui, é melhor não ter. Para nós termos, irmãos, eu até tenho uma frase aqui que eu falo, que todo povo tem o governante que merece. Para nós ter um governo igual a gente está tendo aqui agora no país, esse governo que passou, é melhor não ter. De tanto transtorno, de tanto problema, de tanta dificuldade que esse país tem passado. Agora a Bíblia diz aqui, no versículo 17, então o rei vai dizer assim para Josafá: não te falei que esse homem não profetiza aquilo que eu quero ouvir? É só aquilo, coisa ruim. Nunca profetiza o que é bom. Mas é claro, ele só andava errado, ele só fazia coisa errada. Como é que o homem de Deus vai profetizar para ele coisa boa se ele estava só errado? O homem de Deus falou certo. E a Bíblia diz que nesse momento ele se irou. Então no versículo 18, ele vai dizer assim: ouvi pois a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé, à sua direita e à sua esquerda. Em outras palavras, Acabe, o Deus que eu vi é maior que você. O exército dele é maior que o seu exército. Ele está nas alturas e você está aqui embaixo. Ele é grande e você é pequeno. Ele é todo poderoso e você é pequeno. Então ele pode, você não pode. Você vai ouvir o que ele vai falar agora. Glória a Deus. Irmãos, o exército celestial. E a Bíblia diz que a direita e a esquerda. No 19, ele disse assim, agora aqui eu quero explicar esse texto para os irmãos, para não dar uma conotação aqui que parece que é espiritismo, né? Isso aqui, mas não é espiritismo. O próprio texto aqui, no começo, está interpretando esse texto. Olha o versículo 20. 19. Disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Ele está falando de quem? De quem ele está falando? Olha o versículo 18 para você entender. Disse mais: ouvi pois a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé, à sua direita e outro à sua. Quem está perguntando no versículo 19? O exército celestial. E disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e o outro desta. Deus está perguntando para o exército celestial: quem vai seduzir? Quem está tendo um concílio convencional? Quem vocês acham que vai seduzir Acabe? Olha o versículo 20. Então saiu um espírito, se apresentou diante do Senhor e disse: eu persuadirei. E o Senhor lhe disse: com quê? Esse espírito não foi lá no céu, viu? Isso daqui é um espírito, é um anjo caído, mas ele não foi lá no céu, ele não tem esse acesso. Deus, apresentar-se perante o Senhor significa o seguinte: Deus é onipresente, ele está em todos os lugares. Aonde Deus está, Satanás não pode estar, mas aonde Satanás está, Deus pode estar. Deus tem acesso, porque ele está em todos os lugares. Então esse espírito, ele já estava na boca dos profetas. Se você observar o 21, e ele disse: eu sairei
e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e prevalecerás, sai e faz assim. Eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses profetas, e falou mal a teu respeito. Quem é que está falando isso daqui? É o profeta Micaías que está sendo usado. Então, irmãos, esse espírito aqui de mentira, que é um anjo caído, é um demônio, ele quem usou aqueles 400 profetas para persuadir a Acabe, para que ele pudesse entender que realmente ele ganharia, ele venceria a guerra. Ele totalmente iludido com aqueles profetas falsos, ele está agora convencido de que ele poderia conquistar aquele território. Só que ele não sabia que a derrota dele já estava preparada, porque Deus, ele sempre prepara uma ferramenta para fazer aquilo que lhe apraz, a sua vontade. A vontade de Deus não pode ser revogada, a vontade de Deus não dá para fazer barganha com ela, não dá para fazer manobras como os homens fazem no meio da política. Na decisão que Deus toma, ele já traçou certinho, ele já preparou as ferramentas, ele já mostrou o caminho, ele já derrubou os muros, ele já aparou as arestas, ele já fez o necessário. E quando Deus disser que vai acontecer algo, ninguém revoga. Nesta noite o Senhor está falando conosco, ele é o Deus vivo, ele nos dá direção nesta noite, e ele está dizendo: não faça aliança com pessoas erradas, não ouça falsos profetas, se intere na palavra de Deus, siga esta palavra, vivencie esta palavra, tome a direção nesta palavra, e você terá êxito naquilo que você fizer. Porque, irmãos, só tem três fontes de profecia no mundo. 3. Uma é o próprio homem, a outra é de Satanás, ele também usa pessoas, e a única profecia correta, verdadeira, é aquela que é proveniente de Deus. Então são 3 fontes, nós temos que ter discernimento para isso, porque às vezes tem pessoas falando por aí, mas não é Deus que está falando. Temos que tomar cuidado, sensibilidade. Estou caminhando para o fim dessa mensagem, ainda quero pontuar algumas coisas aqui. A Bíblia diz que nesse momento, Acabe ficou totalmente transtornado. E o outro profeta Zedequias, no 23, que era falso, ele achava que tinha Deus, ele feriu o profeta Micaías no queixo. Sabe o que significa isso? Quando alguém nos fere no queixo, para que nós venhamos a parar de falar, para que não haja mais a profecia, para que nós ficamos intimidados, para que a palavra deixe de ser pregada. Mas nós temos que pregá-la em tempo e fora de tempo. Devemos tocar a buzina nessa cidade de Colina e dizer que o Senhor Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo, em breve voltará. A palavra de Deus não volta vazia, ele vela para que essa palavra cumpra. O profeta Isaías diz que como a chuva cai e ela faz com que a semente produza na terra seca, com a chuva vindo, assim é a palavra de Deus na boca dos seus profetas, que não volta vazia. Se você é um homem ou uma mulher de Deus, pregue a palavra de Deus sem medo, pregue a palavra de Deus com intrepidez, com veemência, e deixa que o resto é com Ele. Aquilo que nós falamos, que está fundamentado nesta palavra, é o Espírito Santo que tem a capacidade e tem a função de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Convencer não é conosco. Ok? Observe, versículo 24. E disse Micaías: eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Porque ele bateu na boca do profeta, no queixo, e ele disse assim: por que caminho passou o Espírito do Senhor para falar a ti? Quer dizer, como que eu não vi? Eu sou profeta também. Como que o Espírito do Senhor falou com você e não falou comigo? Olha aqui que interessante, porque ele era falso profeta. Deus não fala com falso profeta, Deus não usa falso profeta, Deus não usa pessoas que não têm o coração verdadeiramente voltado para aquilo que a Escritura diz. Deus não usa pessoas que não são sinceras. Deus só usa aqueles que andam de conformidade com a Escritura, pessoas que têm mesmo compromisso com as coisas de Deus, com o reino de Deus. A Bíblia diz que então, nesse momento, Acabe, ele, no versículo 25, toma Micaías aí, vai para Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis assim:
colocar este homem na casa do cárcere. Isso aqui não era brincadeira, irmãos. As prisões daquele tempo não eram como essas aqui não, viu? Ainda mais essas prisões aqui no Brasil. As prisões eram terríveis. Prisões que as pessoas, era insalubre o lugar, as pessoas ficavam doentes, não tinha alimentação, tinha um gotejar contínuo que ficava caindo na cabeça da pessoa dia e noite, instrumento de tortura. Coloque ele lá e ele vai comer o pão da amargura e beber a água da amargura. Sabe o que é isso aqui? Escassez de pão, escassez de água e sofrimento. Porque aquele que está disposto a pregar o evangelho puro, ele tem que estar preparado para sofrer perseguição, para comer o pão da amargura, para beber a água da amargura, para as pessoas apontar para ele e dizer, olha lá, aquele homem é um radical, é um extremista, porque nós não podemos desviar o curso daquilo que a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, não podemos. Sabe o que é que Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8 e 9, ele diz? Ainda que um anjo do céu, ou nós mesmos, pregar um outro evangelho, seja anátema. Então ele não está falando nem um anjo caído, falando um anjo do céu. Se aparecer um anjo e disser, não é como a Bíblia está dizendo, pode sair fora, irmãos, porque a Bíblia é a nossa direção, a palavra de Deus. E a Bíblia diz que então ele foi levado para a prisão. Agora olha aqui, para fechar, acompanhe comigo o versículo 28. Subiram, pois, o rei de Israel a Josafá, e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Olha a estratégia desse homem. E disse o rei de Israel a Josafá, disfarçando-me eu então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas reais. Disfarçou-se, pois, e o rei de Israel entraram na peleja. Por que ele está mandando o outro colocar as vestes reais, e ele vai disfarçado? Porque a primeira coisa que o exército inimigo fazia, era tentar matar o rei do exército contrário. Então ele pensou o seguinte, eu vou me disfarçar, eles não vão ver que sou eu, eles matam a Josafá, eu conquisto o exército, eu vou conquistar o local aqui, e eu vou tomar conta do exército de Judá também. Olha a estratégia, a falsidade, olha a hipocrisia desse homem. Isso Jesus chama no Novo Testamento de fermento dos fariseus, a hipocrisia. E Josafá, não entende, totalmente levado pela sua eloquência, ele fez assim. A Bíblia diz no versículo 31, que sucedeu que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram, este é o rei de Israel. Então o cercaram para a peleja. Agora tem um detalhe, irmãos, há uma diferença no homem temente a Deus e aquele que não teme. A Bíblia diz, e outra vez, vereis a diferença entre o justo e o injusto, o que serve a Deus e o que não serve. A Bíblia diz que quando Josafá se viu cercado, ele clamou ao Senhor, e o ajudou a Deus, e eles se desviaram dele, e disseram, não é esse o rei de Israel, porque o Senhor interviu naquele momento. Se você é um homem temente a Deus, uma mulher, clame a Ele, no momento certo Ele vai intervir, no momento certo Ele preparará pessoas no teu caminho, no momento certo Ele desfará armadilhas, no momento certo Ele vai derrubar os muros, no momento certo Ele vai destruir as fortalezas que o inimigo prepara contra você. Clame ao Senhor, ainda há uma instância para cima, ainda há uma resposta. Deus ainda ouve oração de crente, Deus ainda fala conosco, Deus ainda revoga diagnóstico de médico, Deus ainda revoga a palavra de juiz, porque Ele é Deus sobre todas as coisas. Se você acredita nisso, pode adorar o nome dEle nessa noite. Toda honra e glória seja dada ao nome do Senhor. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu, irmãos? Versículo 32, porque sucedeu que vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. 33, então um homem, não adianta querer esconder de Deus, né? O hino das crianças, vou citar de novo, não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Lembra de Zaqueu, irmãos? Se escondeu num sicômoro, lá em cima, uma figueira brava, ficou lá. Jesus vai passando, a Bíblia diz que ele olha para cima, desce, Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. Não adianta, Elias se escondeu na caverna, Deus se apresenta para ele, sai para fora, Elias. Ainda tem 7.000 que não dobraram o seu joelho diante de Baal.
Não adianta querer esconder-se de Deus. Deus está olhando. Tudo está patente aos olhos dele. Ele esquadrinha os corações, as mentes. A Bíblia diz que nesse momento, no versículo 33, um homem armou o arco e atirou a esmo. Vou atirar aqui, qualquer lugar. Adivinha onde acertou? Vou atirar de qualquer maneira. Os irmãos sabiam que o maior guerreiro, considerado o maior guerreiro, o maior soldado da história da mitologia grega, morreu com uma flechada no calcanhar? Aquiles. Por isso, quando a gente tem uma fraquezazinha qualquer, a pessoa diz: ó, o teu calcanhar de Aquiles é esse. Porque quando, e quem atirou nele, atirou a esmo, não sabia atirar. Ele atirou de qualquer maneira e pegou no calcanhar, cortou o tendão de Aquiles, a flecha. Nesse momento, Aquiles dobrou o joelho, não conseguiu ficar de pé. Aí o homem aproveitou e deu mais 3 flechadas nele. Esse aqui está parecido, ó. Ele atirou, vou atirar para qualquer lugar. Mas só que essa flecha foi direcionada por Deus. E a flecha acerta, a Bíblia diz, em Acabe, ferindo ele entre as juntas da couraça. Olha onde a flecha pegou, irmãos. Sabe o que é a junta da couraça? É o único lugar que não está protegido aqui, ó. Deus tem direção certa, como Ele usou aquele homem, aquele moço chamado Davi, para derrubar o gigante. Ele tem direção certa nas palavras que você falar. Deus é aquele que direciona as coisas na minha e na tua vida. Somente seja fiel, somente tema a Ele, sirva a Ele com fidelidade, e deixa que Ele vai direcionar as coisas vão acontecer na tua vida. Glória a Deus. Disse ao carreteiro, o carreteiro era da biga, né? Dá volta, me tira do exército, que estou gravemente ferido. Tudo que o profeta falou, cumpriu, porque o homem de Deus quando fala. 34, aquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel esteve em pé no carro de fronte aos sírios até a tarde, morrendo na hora do pôr do sol. Morrendo na hora do pôr do sol. Interessante, né? Na hora do pôr do sol. Quando o sol se põe, alguém morre. O sol na Bíblia é o Senhor Jesus, o sol da justiça. Quando não há o brilho do sol da justiça, as pessoas morrem. Quando Jesus não brilha na nossa vida, há lugar para outras coisas roubarem o brilho, né? Lúcifer passeava nas pedras afogueadas e ele pensava que o brilho era dele. Ele olhava nas pedras que refletia nele e pensava: esse brilho é meu, mas o brilho vinha do trono de Deus. E ele não entendeu. Ele pensava que todo aquele brilho que estava nele, aquele fulgor, era dele, mas era das pedras. E essas pedras estavam refletindo o brilho que vinha do trono de Deus. E quando ele se viu longe das pedras, ele percebeu que ele não tinha brilho. Por isso que a Bíblia chama ele de estrela da manhã, e chama Jesus de resplandecente estrela da manhã, porque a estrela da manhã não brilha mais, mas a resplandecente estrela continua brilhando, porque o brilho é sempre de Jesus. Coloque-se de pé, por favor, vamos orar. Guarde essa palavra no teu coração, irmão, que ela sirva de alimento para nós caminharmos mais alguns dias, né? Soberano Deus, eterno Pai, eu te louvo, te agradeço por esta noite, Senhor, pelo privilégio que o Senhor tem me dado de vir à tua casa pela tua palavra, que o Senhor continue nos sustentando, que a tua mão esteja sobre nós, e que nós possamos sempre ouvir a tua palavra e seguir a tua direção, porque o Senhor cuida de nós, Senhor. Agora nós vamos continuar o culto, que o Senhor continue presidindo, falando conosco e trabalhando, Senhor, fazendo o necessário, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus.